Olá, boa noite Curitiba, boa noite Paraná. O Jet Set está de volta trazendo alguns dos principais eventos da cidade. E olha só, no programa de hoje a gente iria mostrar a reportagem especial que fizemos essa semana em Buenos Aires, no Hotel Boutique Bourbon Exclusive Jardim Escondido by Coppola, da rede Bourbon de hotéis e resorts. Mas por causa da greve geral da última quinta-feira na capital argentina, nós ficamos retidos lá por um dia. Então essa matéria vocês conferem no programa do dia 6 de setembro, ok? E por isso vamos reapresentar hoje dois eventos do mês de agosto, entre eles o jantar Copa Gastronômica Gols pela Vida do Hospital Pequeno Príncipe no Hotel Copacabana Palace. Mas antes a gente confere um evento inédito, o seminário sobre governança clínica realizado pela Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANAP, no dia 22 de agosto em Curitiba. Confiram. Eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Henrique Salvador, que é presidente do Hospital Mater Dei de Belo Horizonte e que é um dos médicos, um dos proprietários de hospitais privados que estão hoje em Curitiba participando desse seminário da ANAP, que está ocorrendo aqui no Hotel Sheraton Four Points. Doutor Henrique, primeiramente, bom dia, prazer em conhecê-lo. E você vai participar hoje aqui do talk show, né, com o tema Sustentabilidade dos Hospitais Brasileiros. E aqui a palavra sustentabilidade, ela não tem uma conotação ecológica, né? Ela tem uma conotação mais no sentido de sobrevivência mesmo dos hospitais. Bom dia a todos, né? Com certeza, eu acho que o que se pretende hoje é ver quais são as práticas que deveriam ser instituídas nas organizações hospitalares para que elas sejam mais longevas e para que elas sejam sustentáveis também ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? A gente sabe que a gestão hospitalar não é uma gestão simples, é uma gestão complexa que envolve diversos atores, diversos participantes, tanto na cadeia relacionada aos clientes quanto aos fornecedores. E é importante se discutir maneiras realmente de fazer com que os hospitais possam não apenas sobreviver, mas principalmente atender as populações da melhor maneira possível. Como é que os hospitais têm hoje conseguido sobreviver, porque mesmo sendo hospitais privados, né, mas já que eles estão interligados aí em toda essa cadeia da saúde, que também passa pelo setor público? Olha, eu acho que os hospitais são sistemas que estão inseridos dentro da sociedade e a gente percebe que a sociedade como um todo tem passado por muitas mudanças, né? Existem algumas tendências inequívocas que devem ocorrer com o passar dos anos e os hospitais têm que ficar atentos a elas, né? Primeiro, a população está envelhecendo mais, existe uma mudança demográfica importante. Os hospitais cada vez mais vão ter que lidar com doenças mais crônicas e menos infecto-contagiosas. Crônicas do tipo diabetes, hipertensão, câncer. Segundo, os recursos do planeta estão diminuindo. Com isso, vai ter que se fazer mais com menos, então a produtividade vai ser muito importante. Existe uma série de tendências que têm influenciado a nossa atividade. Por exemplo, as disrupções tecnológicas. Hoje, tudo aquilo que a gente usa na prática médica, na prática hospitalar, no fundo tem um pouco a ver com a tecnologia. A gente acha que nós vamos caminhar para uma época em que o ser humano vai poder, quase que online, saber quais são, por exemplo, as suas taxas de glicose, taxas de colesterol, taxas de pressão arterial, através de pulseiras ou através até de dispositivos móveis. Então isso faz com que os hospitais tenham realmente que encarar a questão do ser humano nas relações com a sua saúde de uma maneira diferente.
E isso está diretamente ligado, então, à sustentabilidade, que é o tema da sua palestra aqui. Com certeza. Os hospitais têm que encontrar novas maneiras de se relacionar com o ambiente se eles quiserem realmente ser instituições longevas, com os públicos, com os clientes, obviamente, com os fornecedores, com os parceiros, como os médicos, por exemplo. O tema desse evento, que é a governança clínica, é um exemplo disso. Hoje não há como um hospital atuar de uma maneira adequada se os médicos não estiverem intrinsecamente relacionados às práticas de gestão. O médico tem que ser chamado a participar, a contribuir, né, e a discutir mesmo um consenso em relação às macroestratégias da instituição. Aqui você tem casa, né? Porque você já presidiu a ANAP, né? A ANAP foi fundada em setembro de 2001 e de setembro de 2001 até outubro de 2011 eu tive cargo diretivo na ANAP. Nos últimos 3 anos, de 2008 a 2011, fui o presidente do conselho da ANAP. Tá certo. Obrigado, prazer em conhecê-lo. Parabéns aí aos dirigentes aqui dos hospitais que estão discutindo hoje aqui a sua realidade. Obrigado a você, Reinaldo. Foi um prazer falar aqui. Estou aqui com o Carlos Figueiredo, que é o diretor executivo da ANAP e que também está aqui participando desse seminário em Curitiba e vai participar daqui a pouco como moderador do debate Modelos Compensatórios. Mas o Carlos Figueiredo é o executivo, ele não é médico, é administrador, é a pessoa que comanda o dia a dia da ANAP, que faz o chamado meio de campo com os hospitais que são os membros da ANAP, né, Carlos? Isso, exatamente. Alguns hospitais que fazem parte da nossa entidade, na relação, sempre buscando oferecer mais serviços, novas oportunidades de benefícios para os hospitais se engajarem e que a gente consiga atender a necessidade do setor em termos de representatividade, de ter os seus interesses, ter tudo aquilo que é importante para o hospital que seja implementado e desenvolvido tanto no campo político quanto técnico. A ANAP é uma entidade de classe, né? Portanto, hoje quantos hospitais integram a ANAP? Hoje nós temos 66 hospitais, mas a gente vem crescendo continuamente. Nós finalizamos o ano passado, em dezembro, com 55 hospitais e agora já estamos com 66 e a nossa previsão é encerrar o ano com 70 hospitais representados. O número de 70 hospitais é um número que você pode olhar a princípio e achar que representa 1% do total de hospitais no Brasil. Mas esses hospitais que são 1%, eles representam 40% de tudo que é gasto com internações na saúde suplementar, com planos de saúde, convênios. Então é um grupo bastante representativo, forte, hospitais de excelência que possuem acreditação, que possuem todos os pré-requisitos para fazer parte da nossa associação. E agora vamos aqui contribuir com a entidade para que os hospitais privados de excelência do país, representados pela ANAP, possam continuar liderando esse segmento e trazendo cada vez mais inovações e conhecimento para o nosso mercado. Carlos, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer imenso. Muito obrigado. Olha, outro convidado desse seminário da ANAP sobre a sustentabilidade dos hospitais brasileiros é o Henrique Neves, diretor-geral de um dos maiores e mais renomados hospitais brasileiros, que é o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. O Henrique não é médico, ele é advogado de formação, mas ele é o diretor-geral do hospital e esse evento aqui da ANAP está reunindo não só médicos que dirigem instituições hospitalares, mas executivos, que é o seu caso, né, Henrique? Eu há 8 anos estou dirigindo o hospital, tendo feito uma carreira em outras áreas de atividade, né? O evento é importante porque procura correlacionar a importância da gestão clínica, ou seja, dos médicos que estão ligados aos hospitais, com a sustentabilidade desses hospitais. E é exatamente esse o seu tema aqui, né? Os hospitais em geral têm alguns desafios pela frente. Um deles é a questão do aumento da idade dos indivíduos, né, e da sua longevidade ao mesmo tempo, né? E o segundo é o encarecimento da tecnologia médica, né?
Então, esses dois elementos impulsionam naturalmente o aumento de custos na área de saúde, né? É possível administrar e controlar esses custos, mas para isso é fundamental que o corpo clínico efetivamente participe desse esforço, né? Engajado nesse esforço. Engajado nesse esforço. Bom, e qual é exatamente a experiência que você está trazendo aqui para o seminário da ANAP? Então, o que temos observado é que na medida em que os profissionais médicos têm a oportunidade de sentar e discutir os procedimentos, entender as diversas técnicas que estão à sua disposição, os custos associados a essas técnicas e os resultados dos seus procedimentos, é possível repensar qual é a forma que tem a melhor relação de custo-efetividade, né? Então, basicamente, esse é o exercício, né? É que as pessoas que efetivamente estão envolvidas nesse processo, que entendem do processo, possam sentar e, com base em fatos e dados, possam rever a forma como as coisas são feitas, né? Você dirige o Hospital Albert Einstein, né? Mais conhecido como Einstein, que é um dos maiores hospitais e uma das maiores referências hospitalares do Brasil, né? Eu gostaria que você dissesse aqui para a gente quais são, assim, em linhas gerais, né? Qual é o perfil do Einstein hoje? Ele já tem quantos anos? Foi fundado? O Einstein foi fundado, a sociedade, em 1955, portanto, vai fazer 60 anos, e começou as suas operações em 1971, né? É um hospital que hoje trabalha tanto no setor público quanto no privado. Por exemplo, tem maior atendimentos ambulatoriais no setor público do que no privado, e administra hospitais públicos e privados na cidade de São Paulo, né? A concepção hoje é que não é mais um hospital, é na verdade um sistema de saúde, pois além de termos os hospitais, temos atividades na área de medicina diagnóstica, temos áreas na atividade de ensino, de pesquisa, e essas atividades na área pública que a gente coloca dentro de um guarda-chuva que chamamos de responsabilidade social, né? Hoje o Einstein tem cerca de 12 mil empregados, né? Portanto, uma organização que tem um grande número de profissionais dedicados a essas tarefas e que tem uma importância crescente na integração dessas diversas visões, que é a questão da prática, a questão do ensino e a questão da pesquisa, né? Portanto, vocês têm muito o que falar sobre sustentabilidade na área hospitalar, né? Não, eu acho que o importante é compartilhar as experiências, né? O processo que está sendo discutido aqui não é um processo brasileiro, é um processo que, na verdade, acontece em outros lugares do mundo, ele acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. É consequência, como ele disse, do envelhecimento e do aumento da longevidade da população, da melhoria tecnológica, né? E a grande questão é como é que a gente consegue fazer tudo isso dentro de orçamentos que sejam razoáveis para a sociedade, né? Este é o grande desafio hoje, diria, da medicina e dos cuidados à saúde. Olha, estou aqui com o Dr. Francisco Balestrin, que é o presidente do Conselho da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, e ele acaba de presidir aqui em Curitiba, no Hotel Four Points by Sheraton, o segundo seminário da ANAP, o seminário que teve como tema Governança Clínica, o desafio da sustentabilidade dos hospitais brasileiros. E hoje a ANAP reuniu aqui desde manhã, aqui em Curitiba, os principais gestores dos maiores hospitais do país, entre eles Albert Einstein, me ajuda aí, Balestrin, muitos outros, né? Vita aqui de Curitiba. Vita de Curitiba, o Hospital Sírio-Libanês, a Rede D'Or, que está em vários estados hoje brasileiros, o pessoal do Hospital Moinhos de Vento, do Mãe de Deus, ou seja, Mater Dei de Belo Horizonte. Mater Dei de Belo Horizonte, várias instituições que são realmente, eu poderia dizer assim, a nata das instituições hospitalares brasileiras. Inclusive hospitais de cidades próximas aqui a Curitiba, Florianópolis, né, de outros estados também. Vários hospitais. Interior do Paraná. Tivemos dentro da plateia também várias instituições de diferentes estados, né, próximos aqui do Paraná, porque o nosso objetivo era exatamente esse, né? Ao fazer o evento aqui, que é um evento satélite nosso, que a gente pudesse exatamente estar compartilhando com os hospitais que têm dificuldade de participar de eventos, principalmente em São Paulo e em Brasília, mas que possam também ter uma discussão como essa próximo do seu dia a dia.
E só por uma questão de justiça, né? Lembrando que os hospitais de Curitiba marcaram presença em peso aqui, né? Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz. Nós temos alguns hospitais, esteio da ANAP, que são aqui de Curitiba, né? Vou citar então os hospitais Vita, tanto o Vita Batel quanto o Vita BR, o Vita Curitiba, o Hospital Nossa Senhora das Graças, o Marcelino Champagnat e vários outros hospitais que fazem parte da nossa rede. Os temas discutidos aqui nesse seminário, tanto lá no primeiro, no Recife, quanto aqui hoje em Curitiba, são vários, né? Permeiam aí o dia a dia das instituições hospitalares, mas são questões, como vocês estão chamando aqui, governança clínica, né? que é um paralelo aí com a governança corporativa, né? Que os hospitais também têm que ter, mas aqui vocês estão debatendo mais os aspectos clínicos, aqueles aspectos que dizem respeito ao dia a dia dos médicos, não só na relação com o paciente, mas na relação com o corpo funcional dos hospitais e vendo os hospitais também como empresas que são, né? Essa é uma discussão muito atual, né? Você necessariamente precisa ter uma visão clara de que as instituições hospitalares, elas são empresas, mas são empresas que têm uma finalidade social, né? Elas precisam sobreviver. E das mais nobres. Né? E das mais nobres. E antes de mais nada, elas têm que prestar uma assistência médica com qualidade, focada na segurança assistencial. Então você não pode em nenhum instante distorcer o objetivo final das instituições, que é exatamente esse princípio nobre de atender pessoas e recuperar a saúde delas. Por outro lado, se você não discutir a respeito daqueles processos que têm a ver com a sustentabilidade dessas instituições, do seu ponto de vista econômico-financeiro, você corre o risco de que essas instituições feneçam e, consequentemente, a missão social delas também deixe de existir. Ironicamente, que elas adoeçam e venham até, eventualmente, algumas a morrer. Né? Aliás, isso aconteceu no nosso país nos últimos 5 anos. Nós tivemos 286 instituições hospitalares no Brasil como um todo que foram fechadas. Isso significa que no Brasil fechou, nos últimos 5 anos, um hospital por semana. Ou seja, nós cada vez mais precisando de assistência médica e o que vem acontecendo é exatamente ao contrário. As instituições estão fechando quando elas não conseguem esse equilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista a missão institucional delas. Balestrin, você esteve aqui recentemente em Curitiba, mas no Brasil você divulgou aqui, eu vou pedir que você segure aqui para mim, por favor, esse livro branco Brasil Saúde 2015, né, que é basicamente o que vocês vêm discutindo nesses seminários e vão discutir no Congresso em dezembro lá em São Paulo, e que você entregou esse livro para cada um dos candidatos a presidência da República, inclusive para o nosso já saudoso Eduardo Campos. Né? É verdade, esse projeto é um projeto de 1 ano que nós fizemos. Não é um projeto que seja um projeto do ponto de vista de reivindicação, mas ao contrário, é uma coisa que acontece nas democracias do mundo, onde grupos reunidos da sociedade civil, de uma forma altruística, e de uma forma dadivosa, eles investem numa proposta que seja as mais variadas propostas e oferecem para o ente público. No caso específico, como nós somos uma entidade da área de saúde, nós desenhamos juntamente com mais de 60 profissionais e com uma empresa internacional de consultoria, um projeto de saúde para o nosso país. E aparentemente a saúde do nosso país está precisando de um projeto novo, haja vista todas as discussões que acontecem. Fizemos esse projeto durante 1 ano e ao terminar, já sabendo que nós iríamos entrar num ano eleitoral, nós levamos esse projeto para os principais candidatos à presidência do nosso país. A presidente Dilma, o candidato Aécio Neves, na época o candidato Eduardo Campos, de saudosa memória, e levamos também para o pastor Everaldo. Todos, de alguma forma, aceitaram o nosso projeto, viram com muitos bons olhos essa contribuição e esperamos que ele possa, de alguma forma, ser assim uma linha de condução positiva para o nosso país nos próximos anos. Também entregamos esse projeto para os candidatos a governador dos principais estados brasileiros, entre eles os principais candidatos aqui do estado do Paraná também. Obrigado, parabéns pelo evento. Inclusive eu conversei aqui com 2 médicas conhecidas, ambas lá do Hospital Cajuru, 2 jovens médicas que estão na direção da cargos executivos, que gostaram muito do evento, que aprenderam muito. Então, nós é que ficamos elogiados por isso, o objetivo era esse mesmo, de trazer discussões novas, né? E a gente tem que fazer sempre a nível nacional, exatamente para que ao alargar esse processo de
To the night.